Eu quero, nesta oportunidade, te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que você tenha um dia especial na presença de Deus e que a bênção de Deus esteja na tua vida e na vida de toda a tua família, te fazendo vencedor, te fazendo conquistador na presença do Senhor Altíssimo. E hoje nós vamos meditar numa passagem bíblica que nós encontramos no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, o capítulo 13. E hoje nós vamos meditar sobre a parábola do trigo e do joio. E o seguinte, capítulo 13, versículo 24. Propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Nós encontramos essa passagem bíblica no livro de Mateus, falando sobre a parábola do trigo e do joio. Quando nós olhamos para essa parábola, a princípio os discípulos não entenderam. Mas quando nós avançamos lá para o versículo 36, nós vamos encontrar os discípulos em casa com o Senhor Jesus e eles pedem ao Senhor Jesus a explicação da parábola do trigo e do joio. E o Senhor explica da seguinte maneira, versículo 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele semeia a boa semente. Enquanto o inimigo semeia a má semente, o Senhor sempre está pronto para semear nos nossos corações a boa semente. E o Senhor começa a explicar dizendo que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Ou seja, há uma diferença do trigo e o joio. Enquanto o trigo aqui representa os filhos de Deus, os filhos do reino, o joio representa os filhos do maligno. É bom entendermos, prestarmos atenção, que existe os filhos de Deus e existe os filhos do maligno. Para que eu e você sejamos filhos de Deus, filhos do reino, nós precisamos aceitar a Jesus, aceitar o Evangelho e obedecer o Santo Evangelho, a doutrina do Senhor. E a pergunta que nós podemos fazer: você está neste mundo como trigo ou você está semelhante ao joio? Enquanto o Filho de Deus vem para semear o trigo, a boa semente, o inimigo das nossas almas, ele vem para semear o joio. Quando nós olhamos para a interpretação do trigo e do joio, até que os filhos do pai de família disseram: queres que nós vamos arrancá-lo, Senhor? Aí o Senhor Jesus disse: não arranque, mas desde que cresçam juntos, por ocasião da ceifa, haverá a separação. Quando nós estudamos sobre o joio e o trigo, nós observamos que o joio é muito parecido com o trigo. A única diferença vai acontecer quando já está na época da colheita. Enquanto o trigo rebaixa, o joio alteia. Por quê? Porque no joio não há a semente.
Então, por ocasião da colheita, dá para diferenciar muito bem o joio do trigo. Então, o que nós podemos observar? Hoje, muitas pessoas estão pensando que são trigo, mas na realidade são joio. Parece trigo, mas é joio. Parece filho de Deus, mas é filho do maligno. A única diferença, meus irmãos, meus amigos, que nós vamos entender é quando nós guardamos a semente da palavra de Deus no coração e obedecemos às Escrituras Sagradas. Então o Senhor Jesus disse que o campo é o mundo, a boa semente é os filhos do reino e o joio é os filhos do maligno. E o Senhor explicou que o joio, quem semeou o joio foi o diabo. O inimigo aqui é o diabo, é o inimigo das nossas almas, é Satanás. Aí no versículo 40 diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. No sentido literal, o joio é atado em molhos e serve para queimar. No sentido espiritual que a parábola quer nos transmitir, enquanto os filhos de Deus vão resplandecer na glória eternamente, os filhos do maligno vão ser jogados na fornalha de fogo, ou seja, no inferno, e vão sofrer amargamente prantos e ranger de dente por toda a eternidade. Você vai querer ser joio ou você vai querer ser trigo? Tem uma diferença, meu amigo. O joio é do inimigo, o trigo é do Senhor. Para concluir, o versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A única expressão do versículo 43 nos chama a atenção. Você está querendo compreender realmente a palavra de Deus para obedecê-la, ou você está desvalorizando a palavra de Deus? Não se esqueça, um dia vai haver a separação do trigo e do joio. Se você é trigo, você vai para a glória. Se você é joio, você vai para o inferno. Então o que nós podemos fazer para sermos trigo? Aceitar a palavra, aceitar a Jesus, aceitar o Evangelho e viver o santo Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê entendimento. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.